Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 39 de Geografia. Na nossa aula de hoje, nós veremos um pouquinho mais sobre o setor terciário da economia. Nossos objetivos da nossa aula de hoje são conhecer o setor terciário e as atividades que são contempladas dentro desse setor. Nós também vamos compreender os setores produtivos, que eles são a base da economia nacional, estadual e também municipal. Nós vamos estabelecer as relações entre a produção, industrialização até a comercialização desses produtos. Então, só para a gente recapitular um pouquinho a nossa aula anterior. Na nossa aula passada, nós vimos um pouquinho sobre o setor secundário, as suas respectivas áreas e como ele pode, estar abrangido essas áreas de atuação da indústria. Nessa aula de hoje, nós veremos um pouquinho sobre o setor terciário da economia e como ele está organizado dentro da nossa sociedade. Então, o que é o setor terciário da economia, o terceiro setor? O setor terciário, pessoal, ele é responsável por grande parte da geração de riquezas e também de empregos em uma economia. Ele é composto pelas atividades de comércio e também pelas atividades de serviços. Nesses serviços, a gente vai atribuir a questão de prestação de serviços. Ou seja, quando você contrata um serviço e alguém vai lá e presta esse serviço. Então, a gente tem ali uma diferença bem grande do comércio, daqueles produtos palpáveis, de uma prestação de serviços. Dentro, no caso desse setor, ele é apresentado por atividades como a educação, a saúde, o comércio, o turismo. As atividades do terceiro setor têm como características a grande participação na economia, assim como um todo, na economia mundial. Além disso, é o ramo da economia que concentra a maior parte de geração de empregos. Portanto, é um setor primordial para a economia global e também para a economia local. Uma vez que ele vai assumir, vai estar à frente, no caso, na geração de riquezas, a questão da geração de renda e também entre as outras atividades econômicas. E esse setor terciário no Brasil, ele é bastante diverso, ele é bem dinâmico também. Ele é típico de um caso de economias modernas e que possuem uma menor dependência dos outros setores econômicos, ou seja, do setor secundário e também do setor primário. O Brasil ele possui boa parte da sua economia voltada ao setor terciário também. E ele é o principal gerador das riquezas e de empregos aqui no nosso país. Qual que é a função desse terceiro setor dentro da economia? As atividades terciárias, elas vão compreender as trocas, no caso, dos produtos e também dos serviços entre as pessoas. Elas representam, no caso, uma grande parte da economia global, que são exemplos das atividades terciárias, os centros comerciais, os serviços diversos, como a gente falou, de saúde e educação, estão tudo dentro dessa prestação de serviços. E também as atividades do turismo, atividades turísticas. E essas características desse setor, do terceiro setor, é que a economia ainda tem características bem importantes. A forte participação na economia global, elevado volume de geração de empregos nesse terceiro setor, há uma diversidade de empregos porque há muitos ramos para você poder trabalhar e também ter essa geração de renda. É amplo, diversificado as atividades produtivas. Por sua vez, ele é um setor que ainda apresenta muitos elementos da informalidade,
principalmente nos países subdesenvolvidos e emergentes. E eu pergunto para vocês, vocês sabem o que é informalidade? A informalidade, pessoal, ele diz respeito, no caso, ele está associado às crises econômicas. Então, há uma organização que define o emprego informal é aquele que há uma relação trabalhista e não está sujeita à respectiva legislação nacional de trabalho. Não há incidência no caso de impostos de renda, não há qualquer tipo de proteção social, como aviso prévio, uma demissão ou um afastamento por motivos de saúde. Então, a informalidade, ele vai produzir também essa desigualdade entre essas pessoas. Há essa geração de renda, porém, não há uma garantia, né? Não garante um emprego vitalício, como, por exemplo, dentro de uma empresa que você tem a carteira assinada, que você vai trabalhar, vai ter um período de trabalho, né? Um horário, das 7 ao meio-dia, das 1 até as 5 da tarde. Tem o direito, no caso, a ter férias. Se você está de atestado médico, a empresa também reconhece isso. Na informalidade não há garantia. Há geração de renda, porém, se você tiver qualquer problema de doença ou até mesmo uma demissão, você não pode estar assegurado. Então, a informalidade, no caso, ela não tem direitos trabalhistas. Ela apenas garante uma renda. E sobre a importância, pessoal, desse setor terciário, é que o setor ele é considerado um dos mais dinâmicos da sociedade, uma vez que ele vai corresponder a grande parte da economia e de determinada região ou determinado local. Atualmente, as atividades terciárias, elas possuem uma importância econômica muito grande em âmbito nacional, em escala nacional, com destaque, no caso, para os países desenvolvidos e também para os emergentes. Portanto, ele é um setor de destaque na geração de riqueza e, por consequência, na composição do produto interno bruto de uma economia, o PIB. E daí vocês vão me perguntar, prof, o que é PIB? O que significa? O PIB, pessoal, ele é a soma, no caso, de todos os bens e também de serviços finais que são produzidos por um país, estado ou também pela cidade. Geralmente, ele é somado, digamos assim, ao ano. Todos os países, eles calculam o seu PIB, só que a nomenclatura é diferente. Mas aqui no Brasil nós usamos o PIB, que significa Produto Interno Bruto, e ele vai medir, no caso, essa geração de renda, a nossa economia, dentro da nossa moeda. Qual é a nossa moeda? É o real, é o que ela rende, é o que ele tem de valor, digamos, dentro do nosso país. Isso é o PIB. E, digamos, para ficar um pouquinho mais claro para vocês, sobre o que é o PIB e como ele está presente no Brasil, em Santa Catarina e também na nossa cidade aqui, São Bento do Sul. Há um pequeno link aqui na nossa descrição da nossa aula, que vocês vão acessar aí em casa, ele não reproduz aqui no nosso estúdio, mas é do IBGE Explica, e eles vão explicar justamente como é que funciona esse PIB nacional, como é que está disposto essa distribuição de renda, sobre cada produto, como é que ele é calculado. Então, tudo isso, nesse videozinho, ele vai explicar um pouquinho mais sobre o nosso PIB nacional. Eu espero que vocês assistam aí em casa, é muito importante para a nossa atividade final. E sobre a evolução do setor terciário, terceiro setor, é que ele ocorreu prioritariamente nos países desenvolvidos, como por exemplo a Europa, mediante a modernização das atividades agropecuárias e também da revolução industrial, dessa produção industrial. A Europa se desenvolveu antes porque, além da questão da
a agricultura, da pecuária, também houve essa revolução industrial, que os produtos começaram a ser produzidos em larga escala. Por isso que é um país desenvolvido, um país do primeiro mundo, como muitos comentam. O terceiro setor, pessoal, ele assumiu o protagonismo nos países emergentes. Na atualidade, no caso, e são resultados da modernização econômica dessas nações e também da diminuição da dependência da produção primária, ou seja, o setor terciário, o terceiro setor, ele é independente, então ele não está dependendo tanto do primeiro setor, que seria o setor primário. E de modo geral, vocês sabem o que é a palavra emergente? De modo geral, são considerados emergentes aqueles países subdesenvolvidos que eles apresentam quadros de crescimento econômico próspero e características, no caso, socioeconômicas que diferenciam esses países das demais economias periféricas. Então, a gente vai ter países do primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Os países de terceiro mundo, a gente sabe que são países realmente pobres, com uma economia pobre, com uma população também que passa muitas dificuldades. Nós somos considerados, o Brasil, um país emergente. É aquele que tem uma economia própria e que tem avançado cada vez mais. Temos o Brasil, temos a África, temos China e alguns outros países que fazem parte, no caso do BRICS, que são países emergentes. Sendo assim, pessoal, o setor terciário ele se tornou o principal motor, no caso dessas economias, com destaque, no caso, para a atração de investimentos e também para a geração desses empregos. Esse setor, ele também influenciou o crescimento da urbanização e também da informatização dos espaços mundiais. Então, aonde tem cidades urbanizadas, desenvolvidas, também vai ter uma geração de informação muito grande. E agora, pessoal, que nós aprendemos um pouquinho mais sobre o setor terciário, nós vamos para a nossa atividade sobre a aula de hoje. Espero que você tenha feito pequenas anotações. Pegue seu caderno, seu lápis e sua borracha. Até a próxima aula, pessoal!